Buenas! Além dos links para as nossas páginas ou para outros sites, também podemos adicionar âncoras. As âncoras podem ser utilizadas para criar capítulos sobre um determinado assunto ou para que o usuário possa se mover mais rapidamente em páginas e textos longos. Por exemplo, em sites que precisamos ficar descendo e subindo várias vezes, rolando e rolando a página, de forma repetitiva e cansativa. Nesta aula, veremos como tornar a navegação das nossas páginas mais ágil e dinâmica, criando hiperlinks internos, as âncoras. Para fazer isso, usamos a tag A. Sim, é a mesma tag que usamos para criar os links, já que são basicamente a mesma coisa. Enquanto as âncoras são internas da página e normalmente mais simples, os links são externos, para outras páginas do nosso site ou para outro site, e normalmente usam endereços mais complexos, com HTTP, domínio, etc. Para começar, vamos adicionar uma linha com a tag HR para dividir o assunto. Vamos criar um subtítulo com a tag H3 e escrever âncoras. Logo abaixo adicionamos um parágrafo com a tag P, dentro adicionamos uma tag A e escrevemos clique para mais informações. Agora, na tag de abertura ao lado do A, escrevemos href recebe 02.html. Podemos salvar, Ctrl S e atualizar, F5. Quando clicamos no link, somos direcionados para a página 2. Como a página 2 ainda está bem limpinha, fica mais fácil de criar um exemplo funcional das âncoras, sem misturar com o conteúdo que já vimos até agora. Para fazer isso, vamos até a nossa pastinha, onde já temos nossos arquivos, e vamos abrir o arquivo 02.html, clicando com o botão direito, abrir com, bloco de notas. Dentro do body, abaixo desse link que leva de volta para a página 1, vamos adicionar uma linha com HR e uma tag H3 e escrever âncoras. Vamos salvar para ver como está ficando. F5. Vamos imaginar a seguinte situação. Essa página tem muito conteúdo, como um artigo ou capítulos de um livro, onde temos muito texto e precisamos ficar rolando e rolando a página. Agora imagine se já estamos no capítulo 5 e quisermos voltar para o capítulo 2, por exemplo. Temos que rolar a página para cima, mais e mais até chegar lá. E se fosse no capítulo 10, voltando até o capítulo 2? Parece cansativo, não acha? O usuário de um site ou de um sistema também vai achar cansativo e talvez desista do nosso site e vá procurar em outro lugar. Perdemos o cliente. Então vamos reproduzir a situação e ver como podemos resolver esse problema de uma forma muito simples, deixando a página com movimentação ágil e dinâmica. Voltando para o nosso arquivo 02, aqui abaixo de âncoras vamos adicionar um parágrafo com a tag P. Dentro vamos escrever qualquer coisa para simular o conteúdo do nosso artigo. Pronto. Vamos salvar e ver como está ficando. Ctrl S, F5. Horrível. Quando a gente mostrar o site para o cliente que nos contratou, ele vai achar uma porcaria e se arrepender de não ter contratado o sobrinho da vizinha que faz mais barato. Mas existe uma ferramenta extremamente útil e simples que todos os desenvolvedores do mundo utilizam para simular textos e colocar conteúdo nas páginas dos sites enquanto estão sendo desenvolvidas. Além de muito fácil, esse recurso deixa o site com uma aparência profissional. E o sobrinho da vizinha não sabe dessa ferramenta, a não ser se ele estiver fazendo esse curso. Vamos no Google e procuramos por Lorem Ipsum. Podemos abrir o primeiro link. Lorem Ipsum é um gerador de textos baseado na literatura em latim. Para usar a ferramenta, basta descer a página e escolher o número de parágrafos que precisamos. Por padrão, ele gera 5 parágrafos, que é o que precisamos, mas se quiser pode colocar outros valores para testar. Clicamos em Generate. Com os parágrafos gerados, vamos copiar o texto e colar no nosso arquivo. Clicamos aqui no começo, arrastamos até o final. Copiamos com Ctrl C ou clicando com direito, copiar. Voltamos no nosso arquivo, apagamos esse texto amador e colocamos os parágrafos do Lorem Ipsum. Ctrl V. Vamos salvar e atualizar. Ctrl S, F5. Podemos notar que o texto que foi copiado está todo separado por parágrafos, mas na página renderiza o texto sem espaços. Já vimos que para o HTML não adianta a gente dar espaços, precisamos determinar cada bloco utilizando as tags. Podemos ajustar os parágrafos de duas formas. Colocando as tags P no início e no final de cada bloco de texto, ou copiando o código já pronto. Primeiro vamos fazer do jeito 1, escrevendo as tags. No início de cada bloco, adicionamos uma tag P. Vamos copiar aqui, Ctrl C,
1, 2, 3, Ctrl V. 1, 2, 3, Ctrl V. Pronto, no início de cada bloco colocamos a tag P, mas a gente tem que colocar no final também. Então vamos aproveitar aqui, fechamos, vamos copiar ela para aproveitar, P, fechamos aqui, P, todos no final, pronto. Então agora nossos 5 parágrafos estão com abertura e fechamento da tag P. Ctrl S para salvar, F5, pronto, ficou certinho. A segunda forma que eu falei é vindo no site Lorem Y, clicando com o botão direito, exibir código-fonte. Descemos um pouco, até chegar nessa parte onde tem os parágrafos já divididos com as tags P. Então a gente pode selecionar tudo, Ctrl C, voltar no nosso arquivo, Ctrl V. Então essa é uma segunda forma de fazer. A gente consegue inspecionar ou exibir o código-fonte da página e podemos copiar conteúdo já pronto. Recomendo que faça isso só para questão de teste e estudos. Então, essa é uma outra forma de fazer. Continuando, agora que nós já temos nossos 5 parágrafos, nós podemos começar a dividir esses parágrafos em capítulos, como se fosse os capítulos do livro ou do artigo. Aqui embaixo de âncoras, vamos adicionar uma nova tag H3 e escrever capítulo 1, que vai ser o primeiro capítulo do nosso artigo. Para facilitar, vamos copiar todo esse pedaço, clicamos e arrastamos até o final, até o último P, Ctrl C, vamos dar um espaço aqui, Ctrl V. Aqui onde diz capítulo 1, vamos trocar para capítulo 2, vamos descer, adicionar mais um, capítulo 3, adicionar mais um, capítulo 4, e assim por diante. A gente poderia adicionar vários outros capítulos, mas para o exemplo já vai servir. Ctrl S para salvar, vamos fechar essas páginas aqui, Lorem Y, para não atrapalhar, e F5. Então agora nós temos âncoras, capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Poderia ter vários. Mas olha só, a gente precisa ficar rolando, enrolando, enrolando. Isso se torna cansativo. Imagina se tivesse 10, 20 capítulos. Então o que a gente vai fazer é criar âncoras, a navegação entre esses capítulos. Para fazer isso, vamos voltar no nosso arquivo, lá em cima, e aqui entre âncoras e capítulo, vamos adicionar um parágrafo. Dentro do parágrafo, vamos adicionar uma tag A, e aqui dentro vamos escrever capítulo 1. Dentro da tag de abertura, abrimos, escrevemos href, recebe, entre aspas, e aqui nós vamos colocar o identificador para cada capítulo. Então a gente vai chamar esse primeiro de C1, o 2 de C2 e assim por diante. Então a gente vem, escreve C1. Para o navegador entender que isso é uma âncora, aqui antes do identificador nós colocamos o jogo da velha, sustenido. Agora quando clicarmos no capítulo 1, ele vai procurar o C1, que é o identificador do capítulo 1. Nós não temos ainda, então temos que colocar aqui. Abrimos, aqui na tag H3, do lado, abrimos e escrevemos ID. O ID ou ID é o identificador único, ele não pode ser repetido. Então, o ID recebe C1. Então agora, quando a gente clicar em capítulo 1, ele vai procurar o identificador C1, que está aqui, e vai posicionar nessa parte do texto. Ctrl S para salvar, F5. Então agora temos aqui capítulo 1. Clicamos, ele vem para o capítulo 1. Agora a gente pode fazer para ir para o capítulo 2, 3 e assim por diante. Voltamos no nosso arquivo, podemos copiar esse parágrafo, Ctrl C, Ctrl V. Já que a gente tem 4, então já vamos adicionar os 4. Então vai ser C2, C3 e C4. E aqui trocamos também 2, 3 e 4. Pronto. Ctrl S, F5. Temos agora âncoras para todos os capítulos. Então, quando a gente clicar no 2, ele vai descer e assim por diante, certo? Vamos ver. 2, não foi para lugar nenhum. 3, 4. Por que só funcionou 1? Porque a gente só tem o identificador C1. Então, a gente tem que fazer isso também para os outros capítulos. Vamos copiar todo esse texto aqui. Ctrl C. Vamos descer até aqui, capítulo 2.
Então, capítulo 2, C2. Vamos descer até o capítulo 3. Trocamos aqui para 3 e 3. Descemos. Trocamos para 4, 4. Ctrl S, F5. Agora, capítulo 1, ok. Capítulo 2, ok. Capítulo 3, ok. E capítulo 4, ok. Então, todos os capítulos têm agora uma âncora, mas ainda a gente continua com o problema de ter que correr o texto para lá e para cá. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode adicionar, então, uma outra âncora que possa voltar para o começo, para a escolha dos capítulos. Para fazer isso, voltamos no nosso arquivo. Aqui embaixo do capítulo, vamos adicionar uma nova tag, abrimos e fechamos a tag Span. A tag Span é inline, ela não gera bloco com quebra de linha. Isso vai facilitar para a gente adicionar as âncoras uma ao lado da outra. Então aqui dentro de Span, vamos adicionar uma âncora, dentro vamos escrever anterior e vamos adicionar um href para o capítulo anterior, que é o C3. Só que, como aqui é um link, uma âncora, a gente precisa do sustenido. Então, quando a gente clicar em anterior, ele vai voltar para o capítulo anterior, que é o C3. Vamos copiar toda essa linha, Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente pode mandar lá para o início da nossa página, sem precisar ficar passando por todos os capítulos. Então, a gente volta lá para o topo. E para fazer isso, a gente deixa só o jogo da velha, o sustenido. Vamos testar, Ctrl S, F5. Então, quando vamos lá para o capítulo 4, agora a gente pode voltar anterior, 3, ok, e topo, lá em cima. Ótimo. Vamos copiar isso aqui, Ctrl C, vamos subir aqui até o capítulo 3 e colar. Então, o capítulo anterior é o 2, o topo, mas a gente também tem o próximo capítulo, então a gente pode copiar essa primeira linha, escrever aqui C4 e aqui próximo. Então agora a gente tem anterior, C2, o topo volta lá para o começo, C4 que é o próximo. Ctrl S para salvar, F5. 1, não tem, 2, não tem, 3, tem o anterior que é o 2, tem o topo, podemos ir para o 4, topo, 3. Aqui no capítulo 4 não tem o próximo, porque ele é o último capítulo, então tem topo e capítulo 3. Então o anterior é o 2 e próximo é o 4. Vamos adicionar nos próximos, copiamos as 3 linhas, Ctrl C, vamos em capítulo 2, Ctrl V. Aqui o anterior é 1 e o próximo é 3. Vamos até o 1, Ctrl V. O anterior não tem, então a gente pode apagar. Topo e C2. Agora sim, salvamos e atualizamos. Topo, capítulo 1, volta para o topo. Próximo, anterior. Próximo, topo. Capítulo 2, próximo, capítulo 3, anterior, topo, capítulo 3, próximo, anterior, topo e assim por diante. Olha que fácil ficou a navegação agora entre os capítulos. Se esses textos fossem bem maiores, tivessem 10, 15, 20 parágrafos, a gente poderia navegar entre eles como um sumário. Então, aqui do nosso início da página, a gente pode pular direto para o capítulo que nos interessa, capítulo 3. Pronto, a gente lê o capítulo 3, volta para o anterior e assim por diante. E isso torna a nossa página muito mais ágil e dinâmica. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Nessa aula vimos como tornar a navegação das nossas páginas mais ágil e dinâmica, criando hiperlinks internos, as âncoras. Na próxima aula veremos uma ferramenta que vai aumentar muito a nossa produtividade. Até lá, abraço!